No nosso terceiro vídeo da série sobre os fundamentos da linguagem C#, nós vamos olhar agora os operadores lógicos. Vimos até aqui as variáveis e tipos de dados no primeiro vídeo, operadores aritméticos e operadores de comparação no segundo vídeo, e agora veremos os operadores lógicos e os operadores de atribuição, fechando assim essa base inicial extremamente importante de lógica de programação. E aí a gente está vendo como que essa lógica de programação ela é aplicada aqui na questão do C#. Então, vamos ver agora como funciona esses operadores lógicos. Então, eu vou lá embaixo no método que eu criei. Operadores lógicos estão aqui. Bom, os operadores lógicos são três, né? Nós temos lá o AND, o OR e o NOT, ok? AND, OR e NOT. E, ou e não, né? Na programação, especialmente no C#, o operador AND ele é representado aqui por esse duplo E comercial, tá certo? O OR é representado por esse duplo pipe, né? E o NOT é representado por uma exclamação. O uso desses operadores, embora muito simples, eles têm implicações lógicas tremendas, tá? Tremendas. E aí a gente vai dar uma olhada neste exemplo que eu trouxe aqui, para a gente compreender como o uso inadequado desse operador no lugar errado pode trazer resultados bem diferentes do que você poderia esperar. Então, olha só, eu criei duas variáveis, uma idade do tipo inteiro, né, do tipo int, com o valor 37, representando ali uma idade de uma pessoa, e o campo, a variável sexo, do tipo string, cujo valor é masculino. Ok? Cujo valor é masculino. Pois bem, e aí eu faço o uso deles aqui. Para fazer o uso desses operadores, o ideal é você trabalhar com alguma estrutura condicional, como o caso do if. O if é um comando bastante conhecido aí de quem trabalha com programação, muito antigo, por sinal, e ele é uma estrutura condicional. O if funciona da seguinte forma. Ele propõe aqui uma condição, e ele valida essa condição. O resultado dessa condição ela vai ser verdadeira ou falsa. É similar ao que nós vimos aqui, nos operadores de comparação, onde cada resultado tinha que retornar verdadeiro ou falso. Quando eu uso o if, é a mesma história. Tá? Dentro do parênteses aqui, eu faço a proposta, né? Eu faço a condição que eu quero validar, e ele valida essa condição e ele obrigatoriamente tem que me retornar um verdadeiro ou falso. Se essa condição aqui for verdadeira, então ele executa o que está dentro do primeiro bloco de chaves. Se essa condição for falsa, ele vai para o campo do else e executa o conjunto que está dentro desse bloco de chaves aqui. Tá? Então, se condição verdadeira aqui, caso contrário, né, quer dizer o else, né, ele executa esse bloco aqui. Tudo bem? Então, nesse exemplo aqui, a condição que eu estou propondo é a seguinte. Se idade for maior ou igual a 62 e sexo igual a feminino, tá? Se isso aqui for verdadeiro, se essa condição aqui for verdadeiro, eu vou exibir a mensagem, pode aposentar por idade. Isso aqui é uma regrinha lá do INSS, né? Quando uma pessoa vai aposentar por idade, ele precisa atender um critério. No caso de mulheres, né, do sexo feminino, a idade mínima é 62 anos. Isso não vale para homens, né, que é 65. Então, olha só. Então, isso aqui, um sistema do INSS está validando se uma pessoa pode aposentar ou não. Então, ele vai fazer essa pergunta. Essa pessoa tem idade maior ou igual a 62 anos? E essa pessoa é do sexo feminino? Porque, de repente, ela tem 63 anos, mas é do sexo masculino. E aí não, né, não daria certo. Então, se essa condição for verdadeira, ele vai executar essa linha. Se essa condição não for verdadeira, ele vai executar essa linha aqui, ok? Eu vou executar então para a gente ver o que acontece.
Vamos abrir aqui o console. E ele vai mostrar aqui para mim, provavelmente, né? Já vou antecipar aqui o resultado dele. Provavelmente ele vai mostrar que a condição é falsa. Então, olha só, ele falou para mim o seguinte, ó, não pode aposentar. Não pode? Não. Por que não? Vamos dar uma olhada. A idade que eu tenho é 37 e o sexo é masculino. Então, veja só, a idade aqui, ela é maior ou igual a 62? Não, não é. E o sexo é feminino? Também não. Então, veja, essa condição aqui ela é totalmente falsa. Né? Ela não é uma condição verdadeira. Né? Não bateu. Então, ele vai cair aqui no else dizendo que não pode aposentar. Tá certo? Não pode. Bom, vamos mudar aqui. Ó. Vamos mudar o sexo para feminino. Feminino. Ok? E agora vamos executar novamente para a gente ver o que acontece. Eu mudei a condição agora, né? Refiz lá os valores, mudei a condição e ele continua dizendo que não pode aposentar. Mas por que não pode, se agora o sexo é feminino? O problema ainda é a idade, ele não tem a idade, ele tem 37 anos, né? Então, o que acontece aqui? Ó? O operador que nós estamos usando aqui é o AND, tá certo? Então, eu tenho duas condições, a condição da idade e a condição do sexo. E no meio, eu tenho o operador AND. Quando eu uso o operador AND, significa que a primeira condição tem que ser verdadeira e a segunda condição também tem que ser verdadeira, ou seja, as duas têm que ser verdadeiras. Nesse caso aqui, uma é verdadeira, o sexo, mas a idade é falsa. A idade não bate porque a idade é 37 anos. Então, essa pessoa não pode aposentar. Né? Porque eu usei um operador aqui que valida os dois lados. Os dois lados têm que ser verdadeiros. Né? Então, essa é a ideia do AND. Agora, preste atenção aqui que eu vou te mostrar algo valioso. Eu vou mudar só o operador aqui. Ó. Eu vou trocar o AND pelo OR. Tá? E aí você vai entender o que pode acontecer nesse caso. Então, vou trocar aqui, ó, mesma condição, tá? Troquei agora pelo OR. Vou executar novamente. Executei novamente. E agora ele está me dizendo que pode aposentar por idade. Olha que beleza. Agora já pode. Ué, mas não mudou a idade. Não mudou o sexo. Com o AND não podia, com o OR pode? Como assim? Vamos entender isso. Quando nós usamos o AND, eu disse que a primeira condição tem que ser verdadeira e a segunda condição tem que ser verdadeira, as duas, né? Naquele caso, ela falou que não podia aposentar. Quando eu uso o OR, é diferente. O OR, uma das condições apenas precisa ser verdadeira. Porque a leitura que fica agora é assim, ó. Se idade maior ou igual a 62, ou sexo igual a feminino. Percebe o ou? O or? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, se a idade for maior ou igual a 62, já passou no teste, já se torna verdadeiro. Ou, se o sexo for igual a feminino, se torna verdadeiro. Nesse caso, essa primeira condição continua sendo falsa, porque a idade não é maior ou igual a 62. Mas a segunda condição é verdadeira, porque o sexo é feminino. Entende? Então, nesse caso, ele caiu aqui, ele validou essa condição por esse caso aqui, ó, porque um dos lados era verdadeiro. Então, aqui você precisa tomar muito, mas muito cuidado, porque é o seguinte, a decisão de usar AND ou OR vai mudar completamente o resultado. Entende? Vai mudar completamente o resultado. Aí você deve fazer aquela pergunta, tá, mas quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Depende do contexto. Você precisa saber qual é o resultado que você quer obter, tá certo? Qual é o resultado que você quer obter. Aí você tem que analisar o contexto, você tem que ver o que você está comparando para chegar na conclusão de que você deve usar AND ou OR. Tá? Então você olha o seguinte, eu tenho duas condições. As duas têm que ser verdadeiras? Tem, então você usa AND. Apenas uma delas sendo verdadeira,
Tá valendo? Tá, então você usa OR, ok? Então é extremamente importante você entender isso, porque isso muda completamente o jogo, tá? Isso muda completamente o jogo, certo? Então tá aí esse bom exemplo para a gente pensar a respeito. Eu vou voltar aqui para o AND, vou voltar para o AND, portanto agora a condição volta a ser falsa, ela volta a ser falsa, ou seja, a pessoa não pode aposentar, ok? Muito bem. Agora presta atenção no caso do NOT. O NOT, ele é um operador lógico, um operador de negação. Quando você usa um NOT, você inverte o resultado, tá? Eu vou lhe mostrar. Então, olha só, esse caso aqui, ó. Ele está dizendo que não pode aposentar, por quê? Porque essa condição inteira agora tem que ser verdadeira. E um lado dela é falso, o outro é verdadeiro, então ele invalida a questão inteira. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa mesma condição, vou fazer isso aqui, ó. Essa mesma condição, e vou vir aqui no início dela e vou colocar aqui um NOT, ó. Vou colocar um NOT. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou invertendo o valor dela. Né? Eu estou invertendo o valor dela. Eu estou colocando ali, a leitura agora é o contrário. Né? Deixa eu executar aqui. Vamos lá. Agora ele falou que pode aposentar de novo. Né? Por que ele pode... Porque ó, esta condição aqui com o AND, ela é falsa. Mas quando eu uso NOT, eu estou dizendo se ela não for falsa. Né? Se ela não for verdadeira, desculpa. Né? Porque o if vai perguntar, essa condição aqui é verdadeira? Ela vai retornar, não, não é verdadeira, ela é falsa. Agora aqui com o NOT seria, se essa condição não for verdadeira. Como ela não é verdadeira, ele vai executar o primeiro bloco aqui. Entende? Então, esse NOT aqui também é um operador bastante importante e onde você usar ou deixar de usar ele, muda totalmente, inverte o resultado. Tá? Então, você precisa ter um exercício aí para você falar, poxa, nesse caso aqui cabe um NOT, nesse caso não cabe, né? Então, assim, a gente geralmente usa muito esse NOT. Por exemplo, você vai fazer uma consulta no banco de dados, né? Ou você vai tentar ler o valor de uma variável, ou você vai tentar ler uma propriedade de um objeto. E aí você quer saber se encontrou aquele resultado, se não encontrou, né? Então, às vezes você coloca o NOT. Se não, né? Se não encontrou, né? Você coloca o encontrou, né? Como verdadeiro e coloca um NOT antes, né? Aí ele inverte, fica se não encontrou, né? Então, em situações como essa, a gente usa, mas isso aqui exige um pouquinho de exercício, tá? A gente vai fazer esses exercícios nos próximos vídeos, nas próximas aulas também, para a gente fixar bastante o uso desse NOT, tá? Porque ele é importantíssimo e ele inverte o resultado, tá certo? Então, observe, and, or e not. Isso aqui, você está trabalhando com uma linha muito tênue, tá? O uso de um ou de outro de maneira indevida pode produzir um resultado bem diferente do que você esperava e dentro de um sistema isso pode trazer efeitos bem desejáveis, tá certo? Então, esse ponto aqui é um ponto que eu diria para você prestar bastante atenção. Pega esse código aqui, refaça ele, reveja essas aulas, mude ali os parâmetros, mude ali os valores, faça bastante teste, até você falar, pô, entendi esse negócio do AND e esse negócio do OR, tá? Tá claro para mim como eles funcionam, tá certo? Reveja quantas vezes for necessária a explicação que eu dei aqui e refaça esses testes até você estar certo de que você compreendeu, porque isso aqui é uma questão muito básica, porém de uma importância fundamental para os resultados que você precisa obter nos seus códigos de programação. Tudo bem? Então, tá aí o nosso operador lógico. E para finalizar esta sequência aqui, nós temos os operadores de atribuição. Operadores de atribuição está lá no final. Deixa eu pegar eles aqui. Está aqui, ó. Operadores de atribuição. Bom, eu já falei sobre o operador de atribuição, que é o sinal de igual.
tá? Então eu tenho aqui a variável num, ela é do tipo int, uma variável numérica, cujo valor é 10. Então eu estou atribuindo 10 à variável num, né? Isso é um procedimento comum, né? A gente já viu isso aqui e é bem básico. O que acontece? Eu posso, na verdade, usar algumas variações dessa atribuição. Essa aqui é a atribuição tradicional, comum, mas uma vez que eu já atribuí valor a uma variável, eu posso utilizar outras formas ou outras variações, como nesse caso aqui o da linha 114. Eu estou falando que não mais igual a 5. Como assim mais igual a 5? Bom, nesse caso aqui, eu estou fazendo mais ou menos o que está aqui no comentário. Eu estou falando assim, ó, considere o valor que já existe em num e acrescente mais 5. Né? Então, num é igual a num mais 5. Se ele vale inicialmente 10, num mais 5, teoricamente, então vai ser 15. Ok? O mesmo vale para o operador de subtração. Eu posso falar num menos igual a 2, que a leitura seria, considere o valor de num menos 2, ou num é igual a num menos 2. Né? E posso usar com a divisão, tá certo? Posso usar com a módulo, né? Posso usar com multiplicação, né? Divisão, e posso usar com módulo, tá? Essas são variações comuns que a gente utiliza também para casos de atribuição. Vamos ver o resultado? Vamos executar aqui, vamos ver o resultado, que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Pronto, tá aqui. Então ele vai me falar ali o seguinte, ó, o valor inicial é 10, ok, tá lá em cima, linha 109. Depois, num mais igual a 5 é 15, né? Num mais igual a 5 é 15, então é exatamente o que ele fez aqui. Depois, num menos igual a 2 é 13, ó, subtraiu 2 de 15. Num vezes, né, igual a 3 é 39, né? É o mesmo que 13 vezes 39. Num, né, dividido igual por 4 é 9. E num resto da divisão igual a 3 é 0. Então, veja, essas variações que você pode usar para representar aí as atribuições. É claro que isso aqui, essas variações, você acaba usando ela em contextos um pouco mais específicos, tá? Não é tão comum assim você usar. Essa aqui, sim, a atribuição comum, na verdade, ela é usada essencialmente, né? Toda vez que você declara uma variável, ou que você quer atribuir um novo valor a uma variável, uma propriedade, por exemplo, você tem que usar o igual. Esse aqui é tranquilo. As variações é que são um pouco mais específicas, mas elas vão aparecer naqueles momentos assim, em que você às vezes precisa, né, de fazer esse incremento aí. A gente já até viu o operador de incremento, que seria o mais, né, e o decremento, que seria o menos. Só que ali ele faz por padrão mais 1 e por padrão menos 1. Aqui não. Aqui você pode especificar um valor a mais ou um valor a menos que você quer fazer. Tá? Então você tem um controle um pouco maior para fazer essa operação, essa atribuição. E você não está restrito apenas à adição e subtração. Você pode usar os outros operadores, inclusive, também para para usar nessas variações. Tudo bem? Tranquilo. Esse aqui é mais curto, é mais objetivo, é mais direto, é mais simples de entender. Então aí a gente tem esse grande grupo de operadores, né, que nós vimos nessas videoaulas. Esses operadores vão ser muitíssimo usados, tá? É importante que você entenda cada um deles, portanto, se necessário, reveja os vídeos para que a gente possa aplicar ele nas nossas aulas, né, de uma maneira um pouco mais tranquila, tá? Quando chegar aquilo ali, você fala, ah, tá, isso aqui é o operador X, eu já vi essa aula, eu já entendi como ela funciona, né? Então, fica muito mais fácil de você compreender o que a gente vai trabalhar nas aulas se você compreender esses fundamentos aqui que a gente está mostrando. Então, ok,
terminamos aqui essa parte dos operadores e nos próximos vídeos a gente continua ainda com os fundamentos e a gente vai ver outros aspectos que também são fundamentais da linguagem C# no que diz respeito à lógica de programação. Então, continue vendo os próximos vídeos.